A frase da minha filha cortou meu peito mais fundo do que qualquer faca que já usei na cozinha em 50 anos de trabalho. Sou Valdelice, completei 75 anos hoje e fui barrada pelos meus próprios filhos na porta de um restaurante de luxo. O que eles esqueceram, na ganância de comer bem, é que a senha que paga o banquete sempre esteve na minha cabeça, e não no bolso deles. Hoje o dia amanheceu bonito, com aquele sol amarelo que entra pela fresta da janela e esquenta os ossos velhos da gente. Acordei cedo, como faço desde menina na roça, e agradeci a Deus por mais um ano de vida. 75 anos. Não é pouca coisa não, minha filha. É uma vida inteira de luta, de calos nas mãos, de noites mal dormidas para garantir que não faltasse o leite, o caderno, o sapato novo para ir na escola. Olhei-me no espelho do guarda-roupa de embuia e passei meu batom cor-de-boca, aquele que guardo para ocasiões especiais. Vesti meu conjunto de linho bege, que mandei a costureira apertar porque perdi uns quilinhos, e calcei o sapato baixo, confortável. Eu estava pronta, estava feliz. Meus 3 filhos, Maristela, Cláudio e Rogério, tinham combinado de me levar para almoçar. Disseram que era uma surpresa, um lugar chique, desses que a gente vê em novela, onde o garçom te chama de madame e puxa a cadeira para você sentar. Eu, boba, coração de mãe derretido, achei que era o reconhecimento. Achei que, finalmente, eles queriam celebrar a mulher que os colocou no mundo e que sustentou a casa sozinha, depois que o pai deles, que Deus o tenha, se foi cedo demais num acidente de trabalho. Maristela passou para me pegar. O carro dela, um SUV preto e brilhante, cheirava a perfume importado. Cláudio e Rogério já estavam lá, apertados no banco de trás, rindo e conversando sobre negócios, sobre a bolsa de valores, sobre viagens para a Europa. Eu fui no banco da frente, segurando minha bolsa de couro no colo, sorrindo para o vento. "A senhora está cheirosa, mãe", disse Rogério, sem tirar os olhos do celular. "É alfazema, meu filho." "A mesma de sempre", respondi, contente com o elogio magro. Chegamos ao tal restaurante. Era um palacete antigo reformado, com vidros espelhados na fachada e um manobrista de uniforme vermelho que correu para abrir a porta do carro. O nome do lugar estava escrito em letras douradas, algo em francês que eu não sabia pronunciar, mas que cheirava a dinheiro. Desci do carro com um pouco de dificuldade. O joelho direito sempre reclama quando o tempo muda ou quando fico muito tempo sentada. Caminhamos até a entrada. Eu estava no meio, ladeada pelos meus rapazes, me sentindo uma rainha. Mas quando chegamos a 2 passos da porta de vidro giratória, Maristela parou bruscamente. Ela se colocou na minha frente, bloqueando a passagem. O sorriso que ela tinha no rosto desapareceu, dando lugar a uma expressão séria, calculista, aquela mesma cara que ela fazia quando criança e queria esconder que tinha quebrado algum vaso. "Mãe, espera um pouco", ela disse, levantando a mão espalmada. Parei, confusa. Olhei para Cláudio e Rogério. Eles desviaram o olhar. Cláudio começou a arrumar o nó da gravata, fingindo interesse em um vaso de plantas na calçada. Rogério coçou a cabeça, olhando para os sapatos engraxados. "O que foi, minha filha? Esqueceram a reserva?" Perguntei, inocente. Maristela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa ou um funcionário incompetente. Ela se aproximou do meu ouvido para que o recepcionista lá dentro não ouvisse, mas falou alto o suficiente para que a vergonha queimasse minhas orelhas. "Mãe, decidimos que a senhora vai comer em casa. Aqui é muito caro para desperdiçar com você." O mundo parou. O barulho dos carros na avenida sumiu. O som dos talheres batendo nos pratos lá dentro silenciou. Só ouvia o tum-tum-tum descompassado do meu coração velho. "O quê?" Minha voz saiu um fiapo, trêmula. "É isso mesmo, mãe." Maristela continuou impaciente, ajeitando o cabelo escovado. "A senhora já não tem paladar direito. Come pouco, sobra tudo no prato. Reclama que a carne é dura, que o molho é azedo. Esse menu degustação custa R$ 400 por pessoa. É jogar dinheiro no lixo. A Zuleide deixou uma sopa pronta na geladeira da senhora. É melhor a senhora ir." Olhei para os meus meninos. Meus homens. "Cláudio, Rogério?" Chamei buscando defesa. Buscando o filho que embalei nos braços quando tinha febre. Cláudio pigarreou, sem me encarar. "A Mari tem razão, mãe.
É um almoço de negócios também, sabe? Vamos discutir uns investimentos da família. A senhora ia ficar entediada, ia cansar. É pro seu bem. Pro meu bem, repeti, sentindo o gosto amargo da bile subindo na garganta. Pega um táxi, mãe. Ou melhor, o seu carro ficou na minha garagem, né? Pega um Uber até lá e vai pra casa. A gente passa lá de noite para dar um beijo e levar um pedaço de bolo, disse Rogério, já empurrando a porta giratória para entrar. Fiquei ali, plantada na calçada de pedra portuguesa, vendo meus 3 filhos entrarem no restaurante de luxo. Vi Maristela rindo de alguma coisa que o maître disse. Vi Cláudio escolhendo a mesa. Eles se sentaram, confortáveis, em um mundo que na cabeça deles eu não pertencia mais. Para eles, eu era apenas a Valdelice velha, a dona Valda que fazia tricô e reclamava da novela. Eles esqueceram quem eu era antes de ser apenas mãe. Esqueceram que, antes de ter dinheiro para pagar R$ 400 num prato de comida, eu vendi marmita na porta de fábrica por 20 anos. Esqueceram que cada tijolo da casa onde cresceram, cada mensalidade das faculdades caras de Direito e Administração, cada carro que ganharam aos 18 anos, saiu do suor do meu rosto, da gordura das minhas panelas, da minha inteligência em economizar centavo por centavo. Uma lágrima teimosa escorreu pelo meu rosto enrugado. Limpei-a rapidamente com as costas da mão. Não. Eu não ia chorar na frente daquele manobrista de vermelho que me olhava com pena. Eu não ia dar esse gosto à tristeza. A humilhação tem um poder estranho. Primeiro ela te derruba, te faz sentir menor que um grão de areia, mas como se você tiver fibra, logo depois ela acende uma fogueira dentro de você. Uma raiva quente, lúcida, que limpa a vista e endurece a espinha. Desperdício, ela disse. Dinheiro jogado no lixo. Abri minha bolsa. Minhas mãos tremiam, não de fraqueza, mas de adrenalina. Peguei meu celular. Não sou dessas velhas que não sabem mexer em tecnologia. Aprendi a usar o aplicativo do banco porque cansei de pegar fila. E também porque gosto de controlar o que é meu. Meus filhos acham que são ricos. Eles têm bons empregos, é verdade. Mas o padrão de vida que levam, as viagens anuais para Miami, as trocas de carro a cada 2 anos, o restaurante de R$ 400 por cabeça, tudo isso é sustentado por uma ajuda generosa que dou mensalmente. E principalmente pelos cartões de crédito adicionais. O cartão Black, ilimitado, que está na carteira de couro de avestruz do Cláudio. O cartão que Maristela usa para comprar as bolsas de marca. Todos estão no meu nome. Todos são debitados na minha conta. Fruto dos aluguéis dos galpões que comprei quando ninguém dava nada por aquela região da cidade. Caminhei até a esquina, longe do olhar do manobrista, e chamei um carro por aplicativo. Não para ir para casa tomar sopa velha. Coloquei o endereço de uma churrascaria tradicional no bairro vizinho, o Espeto de Prata. Não era chique, não tinha nome em francês, mas a carne era de primeira, e o dono, o seu Geraldo, me conhecia pelo nome há 30 anos. Enquanto esperava o carro, encostada num poste de luz, a cena se repetia na minha mente. A cara de nojo da Maristela, a covardia do Cláudio, a indiferença do Rogério. Decidimos que a senhora vai comer em casa. Decidiram. Eles decidiram sobre a minha vida, sobre a minha fome, sobre o meu dia. Como se eu fosse uma criança ou uma inválida. Como se o dinheiro fosse deles. Entrei no carro que chegou. O motorista, um rapaz jovem e educado, perguntou se eu estava bem. Estou ótima, meu filho. Nunca estive melhor. Respondi. E pela primeira vez no dia, meu sorriso não foi de mãe boazinha. Foi um sorriso de Valdelice, a mulher que negociava preço de carne na madrugada no mercadão e não levava desaforo de peixeiro, quanto mais de filho criado a leite com pera. No caminho, com o vento entrando pela janela, fui acessando o aplicativo do banco. O sinal da internet estava bom. Digitei minha senha com calma. Lá estava o saldo. Robusto, seguro. Dinheiro que guardei para garantir a velhice tranquila que eles tentavam me roubar. Não em valores, mas em dignidade. Fui na aba Cartões. Vi a lista dos adicionais. Maristela Valente, adicional. Cláudio Valente, adicional. Rogério Valente, adicional. Aparecia até uma notificação recente de uma pré-aprovação de compra no restaurante francês. Eles já tinham pedido as bebidas. Champanhe, provavelmente.
Daqueles caros que estouram fazendo espuma. Desperdício, pensei. A palavra ecoava. Se gastar comigo é desperdício, então vamos ver o que é economia de verdade. Não bloqueei apenas um, selecionei os 3. A opção bloqueio temporário parecia muito pouco para o tamanho da lição que eu precisava dar. Fui em cancelar cartão por perda ou roubo. Era drástico? Talvez. Mas roubaram meu dia, roubaram minha alegria e tentaram roubar meu respeito. Cliquei em confirmar. A tela girou um segundinho e apareceu o sinal verde de concluído. Respirei fundo. O ar parecia até mais puro. Cheguei à churrascaria do seu Geraldo. O cheiro de carne assada na brasa me abraçou como um velho amigo. Dona Valda! Mas que honra! Gritou o Geraldo de trás do balcão, limpando as mãos no avental. Feliz aniversário! A Zuleide me contou que era hoje. Mas a senhora não ia naquele lugar chique com os meninos? Caminhei até a minha mesa preferida, aquela no canto, perto da janela, onde eu podia ver a rua e o movimento da vida. Mudança de planos, Geraldo. Coloquei minha bolsa na cadeira ao lado e me sentei, ajeitando o guardanapo no colo. O lugar lá não tinha o tempero que eu gosto. E a companhia não estava à altura da comida. E os meninos? Ele perguntou, preocupado, servindo um copo de suco de laranja geladinho, cortesia da casa. Olhei para o relógio na parede. 12:40. A essa altura, eles já deviam ter pedido as entradas, os pratos principais e estariam rindo alto, brindando com o meu dinheiro, achando que a velha estava em casa tomando sopa requentada. O banquete deles estava no auge. A conta estaria crescendo, gorda e suculenta, como eles gostam. Sorri para o Geraldo. Um sorriso calmo, sereno. Os meninos, Geraldo, eles estão prestes a aprender uma lição sobre economia doméstica que nenhuma faculdade ensina. Pedi uma picanha fatiada, farofa de ovos e vinagrete. Comi com gosto. Saboreei cada pedaço. A carne estava macia, desmanchava na boca. Não era desperdício, era nutrição, era vida. Pedi uma sobremesa. Pudim de leite com bastante calda. Enquanto a colher de prata tocava o doce, meu celular vibrou na mesa. Não era mensagem. Era uma notificação do banco. Tentativa de compra recusada. Cartão final, R$ 4.589. Valor, R$ 1.850. Estabelecimento, Le Jardin Gastronomie. Segundos depois, outra notificação. Tentativa de compra recusada. Cartão final, 3321. E mais outra. O celular começou a tocar. No visor, a foto da Maristela sorrindo. Rejeitei a chamada. Tocou de novo. Cláudio. Rejeitei. Rogério. Rejeitei. O telefone não parava. Vibrava e dançava em cima da mesa como se estivesse tendo um ataque. Eu apenas olhava, terminando o meu pudim calmamente. Imaginei a cena. O garçom parado com a maquininha. O sorriso amarelo deles. A tentativa de passar outro cartão. A fila se formando atrás. O suor frio escorrendo pela testa do Cláudio. A maquiagem da Maristela começando a pesar. Eles me mandaram para casa porque eu era um custo. Agora, eles descobririam quanto custa a vida sem a velha inútil. Limpei os cantos da boca com o guardanapo de pano, chamei o Geraldo e paguei minha conta com meu próprio cartão, que passou liso, sem barulho, aprovado na hora. Levantei-me, sentindo-me mais leve do que quando tinha 20 anos. Peguei o celular, que agora mostrava 12 chamadas perdidas e uma mensagem de texto da Maristela que dizia apenas: "Mãe, pelo amor de Deus, atende." Caminhei até a saída da churrascaria. O sol ainda brilhava lá fora, mas agora ele iluminava um novo caminho. Eu não ia para casa chorar. Eu tinha um plano. E o almoço foi apenas a entrada. O prato principal seria servido frio. E não se que... O celular no meu colo parecia um bicho vivo, vibrando sem parar, acendendo e apagando a tela com nomes que antes eram meu motivo de viver e agora eram o motivo da minha dor de cabeça. Maristela, Cláudio, Rogério. Até o número fixo do restaurante francês apareceu 2 vezes. Devem estar retidos lá, impedidos de sair até que a conta de quase R$ 2.000 fosse paga. Respirei fundo, sentindo o cheiro de café coado que vinha da cozinha da churrascaria, e fiz algo que não fazia há anos. Desliguei o aparelho. A tela ficou preta.
O silêncio que se seguiu foi o primeiro presente de aniversário que eu realmente aproveitei naquele dia. Eu precisava pensar. Precisava entender o tamanho do buraco que cavei para mim mesma ao criar 3 filhos que acham que sou descartável. Pedi ao seu Geraldo um café forte, sem açúcar, para acordar o juízo. Enquanto bebericava o líquido quente, tirei da bolsa meu tablet antigo. A vista já cansa na tela pequena do celular e eu queria ver os números grandes. Queria ver a verdade nua e crua. Conectei no Wi-Fi da churrascaria e abri o extrato detalhado dos últimos 12 meses. Não apenas a fatura do cartão, mas a conta corrente, os investimentos, as retiradas. Eu sempre fui de confiar. Mãe, transfere tanto para cobrir um cheque. Mãe, preciso trocar os pneus da Mercedes. E eu, com a culpa de quem trabalhava 14 horas por dia e achava que não dava atenção suficiente, ia pagando. Ia tapando buracos emocionais com cimento feito de dinheiro. O que meus olhos viram ali, naquela mesa de canto, me fez ter vontade de rir de nervoso. A humilhação na porta do restaurante foi só a ponta do iceberg. Havia transferências mensais programadas que eu nem lembrava de ter autorizado. Mesada Pedro, meu neto de 16 anos recebia R$ 2.000 por mês, clube de campo, R$ 500, manutenção blindagem, R$ 3.000. Fui somando, peguei um guardanapo de papel e uma caneta que sempre carrego na bolsa. Comecei a anotar. Janeiro, 30.000 de ajuda. Fevereiro, 42.000. Foi o mês que a Maristela disse que precisava se reencontrar num spa na Bahia. Março, parei de somar quando o valor ultrapassou o lucro líquido de 2 dos meus galpões alugados. Eu não estava sustentando meus filhos. Eu estava financiando a arrogância deles. Eles disseram que o almoço de R$ 400 era desperdício comigo. Olhei para o guardanapo rabiscado. Desperdício era o que eu via ali. Viagens de primeira classe para quem não sabe o valor de uma passagem de ônibus. Vinhos de safra premiada para quem não sabe diferenciar uva de vinagre se não tiver o rótulo. Mas foi descendo a barra de rolagem dos meus arquivos digitais, numa pasta segura que o antigo contador, o seu Almeida, me ensinou a criar, que encontrei a minha verdadeira arma. Não era o dinheiro do banco. O dinheiro acaba. O poder real estava nos papéis. Abri as cópias digitalizadas das escrituras. Apartamento da Maristela, nos Jardins. Proprietária, Valdelice dos Santos. Usufrutuário, nenhum. Contrato de comodato vitalício revogável. Cobertura do Cláudio. Proprietária, Valdelice dos Santos. Casa no condomínio fechado do Rogério. Proprietária, Valdelice dos Santos. Quando o pai deles morreu e o dinheiro do seguro saiu, somado ao que eu já tinha juntado com as marmitas e o buffet industrial que montei depois, eu comprei os imóveis. Na época, eles eram jovens, estavam casando, começando a vida. Eu disse, morem lá, não paguem aluguel, é o presente da mãe. Nunca passei para o nome deles, para proteger o patrimônio da família de divórcios e reveses. O advogado disse na época. Eles concordaram, achando que eu, a velha mãe sem instrução formal, nunca mexeria naquilo. Achavam que a casa era deles. Achavam que o dinheiro era deles. Achavam que a mãe era apenas um detalhe incômodo que precisava ser escondido em casa com uma sopa velha. Olhei para minhas mãos apoiadas na mesa. A pele fina, as manchas senes, as veias saltadas. Essas mãos descascaram toneladas de batatas. Essas mãos queimaram com óleo quente fritando coxinha de madrugada para vender na porta de obra. Essas mãos assinaram contratos que meus filhos nem sonhariam em ler. Como pude deixar chegar a esse ponto? A pergunta amargava na boca mais que o café. Foi o medo da solidão? Foi. Tenho que admitir. A gente fica velha e tem medo de sobrar. Medo de que, se fechar a torneira, o afeto seca junto. E secou. Só que eu não percebi que o afeto que vinha já era seco, esturricado, falso como nota de R$ 3. Eles não me visitavam por amor. Visitavam no dia que o cartão virava. Lembrei da cara da Maristela na porta do restaurante. O nojo. Ela sentiu vergonha de mim. Vergonha da mulher que pagou a plástica no nariz dela quando ela tinha 18 anos e chorava dizendo que era feia. Vergonha da mulher que pagou o MBA do Cláudio em Londres. Você não tem paladar, ela disse. Eu fechei os olhos e respirei fundo.
Senti o cheiro do carvão da churrasqueira misturado com o perfume barato de limpeza do chão. Identifiquei o alho fritando na cozinha, o cheiro de picanha, o cheiro de abacaxi assado. Meu paladar estava ótimo. O que estava estragado era a minha complacência. Eles me subestimaram. Esse foi o erro fatal. Eles olham para uma senhora de 75 anos, vestida com linho bege e sapatos confortáveis, e veem fragilidade. Eles não veem a loba, que precisou estraçalhar a concorrência para garantir que eles tivessem leite ninho na mamadeira. Eles esqueceram que o sangue que corre neles veio de mim, mas a garra parece que não foi herdada. A garra foi forjada no fogo da necessidade, coisa que eles nunca sentiram. Bebi o último gole de café. Estava frio. Precisava de um plano. O bloqueio dos cartões foi o susto. Agora eu precisava do cheque-mate. Se eu voltasse para casa agora, encontraria 3 feras feridas na minha porta, ou pior, lá dentro, já que todos têm a chave. Eles tentariam gritar, tentariam me coagir, talvez até tentassem me interditar alegando insanidade. A mamãe surtou, bloqueou tudo, está gagá. Eu já podia ouvir a voz melosa do Cláudio falando isso para um juiz. Não, eu precisava me proteger. E precisava atacar onde doía mais, na certeza que eles tinham de que o mundo os pertencia. Liguei o celular novamente. Imediatamente, ele começou a apitar. As mensagens de texto pipocavam na tela. Mãe, isso não tem graça. Estamos passando vergonha aqui. O gerente está ameaçando chamar a polícia. Um sorriso fino curvou meus lábios. Polícia. Que ironia. Disquei um número que eu sabia de cor. Não era de nenhum parente. Escritório Dr. Peixoto, boa tarde. Atendeu a secretária. Boa tarde, querida. É a Valdelice. O Dr. Peixoto está? Dona Valdelice, que prazer. Ele está numa reunião, mas para a senhora ele atende. Só um minuto. Dr. Peixoto. 80 anos de pura astúcia jurídica. Advogado das antigas, que resolve as coisas olhando no olho, sem medo de cara feia. Ele cuidou de todos os meus contratos imobiliários. Ele sabia onde cada centavo meu estava enterrado. Minha grande amiga Valda! A voz rouca dele soou do outro lado. Feliz aniversário! Estava aqui pensando em te mandar flores. Guarde as flores para o velório da vida mansa dos meus filhos, Peixoto. Respondi, direta. Ele ficou em silêncio por um segundo e depois soltou uma gargalhada curta. O que aconteceu? Eles tentaram me descartar, Peixoto. Hoje, no meu aniversário. Disseram que eu era desperdício de dinheiro. Me mandaram comer sobras em casa enquanto gastavam meu dinheiro num restaurante francês. O silêncio do outro lado agora era pesado, sério. O que a senhora quer fazer, Valda? Eu quero tudo de volta, Peixoto. Tudo. Quero auditoria nas contas. Quero revogar os cartões adicionais permanentemente. E o mais importante, quero os imóveis. Os apartamentos onde eles moram? Ele perguntou, o tom de voz baixando, como quem confirma uma sentença de morte. Exatamente. Quero notificar que o comodato acabou. Quero saber quais são os prazos legais para a desocupação. E quero que você prepare uma notificação extrajudicial proibindo a entrada deles na minha casa sem autorização prévia. Vou trocar as fechaduras hoje mesmo. Valda, isso é guerra. A senhora tem certeza? Eles são seus filhos. Eles deixaram de ser meus filhos no momento em que me trataram como um estorvo na calçada daquele restaurante. Agora, Peixoto, eles são apenas inquilinos inadimplentes e eu sou a proprietária cansada. Entendido. Vou preparar a papelada agora. Onde a senhora está? Estou no Espeto de Prata, mas não vou para casa. Vou para um hotel. Não quero olhar na cara deles hoje. Sabe a decisão. Vou mandar o motoboy levar as chaves do seu apartamento antigo no centro. Aquele que está vazio, lembra? Fica perto do meu escritório. Ninguém vai te procurar lá. Ótimo. E Peixoto? Sim? Bloqueie também as contas conjuntas. Deixe só a minha pessoal liberada. Quero ver como eles se viram para pagar o Uber da volta para casa. Desliguei o telefone. Meu coração batia forte, mas não era de medo. Era de antecipação. Pedi a conta do café. Saí da churrascaria e o sol da tarde bateu no meu rosto. O mundo parecia mais nítido. Atravessei a rua e entrei numa loja de ferragens. Comprei um cadeado novo para o portão da minha casa principal e chamei um chaveiro de confiança para me encontrar lá em meia hora.
Eu ia pegar umas roupas, minhas joias que ficam no cofre, e sair antes que a tempestade chegasse. Enquanto esperava o chaveiro na porta da minha própria casa, vendo as flores do jardim que eu plantei com tanto carinho, senti uma pontada de tristeza. Não era fácil. Nenhuma mãe quer guerrear com os filhos, mas lembrei da frase da Maristela. Decidimos que a senhora vai comer em casa. Eles decidiram por mim. Agora, eu decidiria por eles. O chaveiro chegou. Um rapaz simpático, filho do seu Zé, que me conhece desde moleque. Dona Valda, trocar tudo. Mas aconteceu algo? Perdeu a chave? Não, meu filho. Achei a chave. Achei a chave da minha dignidade que eu tinha perdido há muito tempo. Pode trocar. E coloca aquela tetra-chave que ninguém abre. Enquanto ele trabalhava, entrei rapidinho. A casa estava silenciosa. Na geladeira havia a tal sopa. Um pote de plástico transparente com um líquido meio cinza dentro. Abri. Cheirava a legumes passados. Zuleide deve ter feito na pressa, coitada, seguindo ordens da Maristela para fazer qualquer coisa leve para a velha. Peguei o pote de sopa. Caminhei até a pia. Despejei tudo ralo abaixo e liguei a trituradora. O barulho da máquina moendo os legumes foi música para os meus ouvidos. Fui ao meu quarto, fiz uma mala pequena, peguei os documentos no cofre. Peguei o porta-joias onde guardo o relógio de ouro que foi do pai deles. Cláudio vivia pedindo esse relógio. Quando você morrer, mãe? É meu, né? Hoje não, Cláudio. Hoje não. Quando saí, o chaveiro já tinha terminado. Paguei a ele e dei uma gorjeta generosa. Se alguém aparecer aqui querendo entrar, dizendo que é meu filho, o que você diz? Ele me olhou, confuso, mas percebeu minha seriedade. Digo que a dona mudou o segredo e que não deixou cópia. Exatamente. Entrei no táxi rumo ao centro da cidade, para o meu refúgio secreto. Enquanto o carro se afastava, vi, pelo retrovisor, o SUV preto da Maristela dobrando a esquina lá longe, vindo em alta velocidade. Chegaram tarde. A porta estava trancada, o cofre estava vazio, e a mãe que aceitava migalhas não morava mais ali. Apertei a bolsa contra o peito. A guerra tinha começado, e eu tinha acabado de tomar o terreno alto. Agora era só esperar eles tentarem escalar. O apartamento do centro cheirava a pó e a lembranças guardadas, mas naquela manhã, para mim, tinha o perfume da liberdade. Acordei com o barulho dos ônibus na avenida lá embaixo, um som bem diferente dos passarinhos do meu jardim na casa grande, mas que me lembrava da época em que eu corria atrás do tempo para fazer a vida acontecer. Preparei um café num coador de pano velho que encontrei no armário, sentada numa banqueta de fórmica que já viu dias melhores. Enquanto a fumaça do café subia, eu sabia que a tempestade estava apenas começando lá fora. Mas aqui dentro, no meu refúgio secreto, reinava um silêncio tático. Não liguei meu celular principal. Deixei ele desligado, mudo, dentro da gaveta da mesa de cabeceira, para me comunicar com o mundo, ou melhor, com o meu general de guerra, o doutor Peixoto. Usei um aparelho antigo, um daqueles de botão que a bateria dura uma semana, com um chip novo que comprei na banca de jornal da esquina ontem à noite. Ninguém tinha esse número. Era a minha linha direta com a justiça. Às 9h em ponto, o telefone tocou. Bom dia, Valdelice. A voz do Peixoto era grave, mas eu sentia uma pitada de animação. Advogado velho gosta de briga boa. O primeiro ato da ópera já começou. Me conte, Peixoto. Não me esconda nada. Pois bem, o porteiro da sua casa me ligou, como instruímos. Seus 3 filhos estiveram lá ontem à noite e hoje bem cedo. Fizeram um escândalo, Valda. A Maristela gritava que a senhora tinha sido sequestrada. O Cláudio ameaçava derrubar o portão com o carro. Chamaram a polícia. Meu coração deu um solavanco, mas respirei fundo e tomei um gole de café. E a polícia? A polícia veio. Uma viatura. O sargento olhou a escritura que deixei na portaria, viu que a senhora é a única proprietária e que não há registro de ocorrência de desaparecimento, já que protocolei uma declaração sua no cartório ontem mesmo, avisando que estava se ausentando por livre e espontânea vontade para retiro espiritual. Peixoto soltou uma risada seca. O sargento disse a eles que invasão de domicílio é crime e mandou todo mundo circular. Eles saíram de lá cantando pneu. Imaginei a cena. Maristela descabelada, borrando a maquiagem cara.
Cláudio vermelho como um peru de Natal, Rogério roendo as unhas. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com a fonte que secou. Ótimo, respondi, sentindo uma firmeza na voz que eu não sabia que ainda tinha. Qual é o próximo passo? Os motoboys já saíram do escritório. Vão entregar as notificações extrajudiciais pessoalmente. Uma no escritório de arquitetura da Maristela, uma na corretora do Cláudio e uma na agência do Rogério. Devem chegar por volta das 11 horas, quando o movimento estiver cheio. Obrigada, meu amigo. Mantenha-me informada. Desliguei. Agora, eu tinha um tempo para mim, mas não usei esse tempo para descansar. A Valdelice, que construiu um império de marmitas, não descansa enquanto o serviço não está pronto. Peguei meu tablet e acessei a planilha de custos que comecei a fazer na churrascaria. O bloqueio dos cartões de crédito foi o tiro de canhão, mas agora eu precisava dos tiros de precisão. Aqueles que acertam onde ninguém vê, mas que doem na alma do vaidoso. Entrei no site da operadora de TV e internet. Contrato: Residência Maristela Valente. Pagador: Valdelice dos Santos. Status: ativo. Plano: Premium total com canais internacionais e internet de ultra velocidade. Valor: R$ 580. Maristela trabalha de casa metade da semana. Ela precisa dessa internet para enviar os projetos dela, para fazer as reuniões de vídeo onde ela sorri e finge ser a arquiteta de sucesso que construiu tudo sozinha. Cliquei em solicitar cancelamento. Motivo: corte de despesas. Aviso do site: o serviço será interrompido em até 24 horas. Confirmar. Fui para o próximo. Clube de golfe e tênis da cidade. Título familiar em meu nome. Dependentes: Cláudio, Rogério e netos. Mensalidade: R$ 3.500. Cláudio adora levar os clientes lá para fechar negócios, arrotando grandeza, bebendo uísque importado na minha conta no bar do clube. Liguei para a secretaria do clube. Bom dia, aqui é Valdelice dos Santos, titular da cota 405. Bom dia, dona Valdelice. Em que posso ajudar? Quero suspender temporariamente o acesso de todos os dependentes. A partir de agora, o acesso é exclusivo da titular. Mas, dona Valdelice, o senhor Cláudio tem uma reserva de quadra para hoje à tarde. Sinto muito, querida. Diga a ele que a quadra foi considerada um desperdício para o orçamento da família. Cancele tudo. A cada clique, a cada ligação, eu sentia um peso saindo das minhas costas. E, ao mesmo tempo, uma dorzinha fina no peito. É estranho, sabe? A gente passa a vida inteira querendo dar o melhor para os filhos, querendo que eles tenham o que a gente não teve. Eu comia pé de frango para eles comerem peito. Eu remendava minha calcinha para eles usarem roupa de marca. E o resultado foi esse. Criei 3 parasitas que sugam meu sangue e reclamam que está pouco doce. Mas a lição precisava ser completa. Amor de mãe também é ensinar a andar. E às vezes, para aprender a andar, a gente tem que soltar a mão e deixar cair. Perto do meio-dia, liguei a televisão no noticiário local, só para ter um barulho de fundo. Foi quando o telefone tocou de novo. Peixoto. Entregue, Valda, o show começou. Como foi? O motoqueiro que foi no escritório da Maristela disse que ela estava atendendo um casal de clientes. Quando ela leu o papel, ficou branca igual cera. Teve que se segurar na mesa para não cair. O teor da notificação é claro. Revogação do comodato verbal. Ela tem 30 dias para desocupar o apartamento ou assinar um contrato de aluguel no valor de mercado, que estipulamos em R$ 12.000. 12.000. Ela ganha bem, mas gasta tudo em bolsas e sapatos. Ela nunca guardou um centavo porque a mamãe garantia o teto. E os meninos? O Cláudio tentou rasgar o papel na frente do entregador, gritando que era trote. O entregador, muito esperto, filmou a recusa. Isso conta como citação válida. O Rogério foi o mais quieto. Pegou o envelope, leu, sentou na cadeira e colocou a cabeça entre as mãos. Acho que foi o único que entendeu o tamanho do buraco. Eles vão tentar me achar, Peixoto. Vão. E é agora que a senhora precisa ser forte. Eles vão usar as armas emocionais, vão usar os netos, vão dizer que a senhora está doente da cabeça. Já preparei um atestado de sanidade mental com o Dr. Arnaldo, seu psiquiatra de anos. Está datado de hoje de manhã. Se tentarem interdição, vão quebrar a cara.
Agradeci e desliguei. Fui até a janela e olhei para a cidade cinza lá fora. O sol tentava furar as nuvens, sem muito sucesso. Era hora de almoçar. Abri minha bolsa e tirei um pacote de bolacha de água e sal e uma maçã. Ontem eu ia comer num restaurante francês. Hoje, meu banquete era a paz de espírito. Desperdício, pensei, mordendo a maçã com gosto. Desperdício é dar pérolas a porcos. Liguei meu celular principal. A tela acendeu como uma árvore de Natal piscando. Centenas de mensagens no WhatsApp. Dezenas de ligações perdidas. O grupo Família Valente estava com mais de 200 mensagens não lidas. Não abri as conversas individuais. Fui direto no grupo. A última mensagem era do Cláudio. Alguém achou a mãe? O gerente do banco disse que ela transferiu todo o saldo da aplicação para uma conta bloqueada. Estou sem teto no cheque especial. Maristela. Gente, recebi um papel absurdo aqui. A mamãe enlouqueceu de vez. Ela quer me despejar. Eu tenho clientes para atender. Não posso lidar com surto de velho agora. Rogério. O meu cartão não passa nem no posto de gasolina. E a internet de casa caiu. Mãe, se você estiver lendo isso, para com a brincadeira. Já deu. Brincadeira. Surto. Velho. Eles ainda não tinham entendido. Eles achavam que era uma birra passageira, que logo a dona Valda ia se arrepender, chorar, pedir desculpas e abrir a carteira novamente. Eles contavam com a minha fraqueza materna, contavam com o fato de que mãe perdoa tudo, mas eles esqueceram que antes de ser mãe, eu sou mulher. E antes de ser mulher, eu sou um ser humano que exige respeito. Decidi que não ia discutir, não ia bater boca por mensagem. A minha ausência seria a minha maior presença. Mas eu precisava deixar uma coisa clara, uma única mensagem para balizar o novo terreno onde eles estavam pisando. Apertei o botão do microfone no grupo. Minha mão não tremeu. Minha voz saiu calma, a mesma voz que eu usava para negociar o preço da saca de arroz quando tinha o restaurante. Meus filhos, comecei, olhando para a parede descascada do apartamento, mas vendo o rosto de cada um deles. Vocês disseram ontem que o almoço chique era desperdício comigo, que eu não tinha paladar, que eu deveria comer a sopa velha em casa. Pois bem, eu refleti muito sobre o conceito de desperdício. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio gravar por 2 segundos. Descobri que desperdício não é gastar dinheiro com comida boa. Desperdício é gastar minha vida sustentando marmanjos que não sabem o valor do suor de uma mãe. O dinheiro que vocês usam, as casas onde moram, os carros que dirigem, tudo isso veio das minhas mãos calejadas. Mãos que vocês tiveram vergonha de segurar na entrada do restaurante. Respirei fundo, controlando a emoção que queria subir. O restaurante fechou, meus filhos. A cozinha da mamãe encerrou o expediente. As notificações que vocês receberam são reais. Os cortes nos cartões são definitivos. Vocês queriam que eu ficasse em casa? Pois eu estou em casa, na minha casa, dentro da minha dignidade. Agora, sugiro que vocês corram atrás, porque a sopa de vocês, essa sim, vai azedar. Soltei o botão. A mensagem de áudio foi enviada. Vi os risquinhos ficarem azuis imediatamente. Todos ouviram ao mesmo tempo. Imediatamente, apareceu. Maristela está digitando. Cláudio está digitando. Bloqueei o grupo. Não saí do grupo. Apenas bloqueei as notificações e a capacidade deles de responderem ali. Deixei eles falando sozinhos, gritando no vácuo digital. A tarde caiu devagar. Eu me sentia estranhamente cansada, como se tivesse capinado um lote inteiro sozinha. Deitei no sofá velho e cochilei. Acordei com batidas na porta. Meu corpo gelou. Ninguém sabia que eu estava ali, só o Peixoto. Será que eles me seguiram? Será que contrataram um detetive? Levantei-me devagar, sem fazer barulho, e fui até o olho mágico. O corredor estava escuro, a luz piscava. Espiei. Não era nenhum dos meus filhos. Era uma mulher jovem, de uniforme, segurando uma prancheta. Reconheci o logo na camisa dela. Era do condomínio de luxo onde o Rogério mora. Mas o que ela fazia aqui, num prédio caindo aos pedaços no centro? Abri a porta com a corrente de segurança ainda passada. Pois não? A moça se assustou um pouco. Dona Valdelice dos Santos? Sou eu. Desculpe incomodar. O doutor Peixoto me instruiu a vir aqui.
Eu sou a síndica do condomínio Green Valley. Ah, sim, onde meu filho Rogério mora na minha casa. Isso. O Dr. Peixoto me enviou a notificação de que a senhora retomou a posse administrativa do imóvel e que, como proprietária, tem novas ordens sobre as áreas comuns. Eu tinha esquecido desse detalhe. Peixoto era mais rápido do que eu pensava. Sim, minha filha. Pode falar. O senhor Rogério está lá na portaria do condomínio agora, dona Valdelice. Ele tentou entrar com o carro, mas a tag de acesso foi cancelada conforme sua ordem de proprietária em litígio com o ocupante. Ele está fazendo um escândalo, dizendo que mora lá. Mas a escritura está no seu nome e as regras do condomínio são claras. Quem manda é o dono. O que a senhora quer que a gente faça? Sorri. Um sorriso triste, mas necessário. Rogério, o caçula. O que sempre teve tudo na mão. O gamer de 35 anos que achava que o mundo era um jogo onde ele tinha vidas infinitas bancadas pela mãe. O que diz o regulamento, querida? O regulamento diz que visitantes não autorizados ou moradores inadimplentes com a administração podem ser barrados. E, bem, a senhora não pagou o condomínio deste mês, propositalmente, imagino? Exatamente. Então ele está inadimplente. Não entra. Mantenha o portão fechado. Ordenei. Diga a ele que a proprietária sugere que ele vá para a casa da irmã ou do irmão. Ah, espere. Eles também devem estar com problemas. Diga a ele para procurar um hotel. Ele tem o salário dele, não tem? Tem sim, senhora. Então que use. Obrigada. Fechei a porta. Encostei a testa na madeira fria. A rede estava se fechando. Não era vingança. Eu repetia isso para mim mesma como um mantra. Não é vingança, é educação. Educação tardia, dolorosa, mas necessária. Se eu morresse amanhã, o que seria deles? Eles se comeriam vivos pela herança. Eles gastariam tudo em um ano e terminariam na miséria. Eu precisava ensiná-los a sobreviver, mesmo que para isso eu tivesse que ser a vilã da história deles por um tempo. Voltei para a janela. A noite já tinha chegado. As luzes da cidade brilhavam como diamantes falsos. De repente, meu celular de guerra tocou. Peixoto novamente. Dessa vez, a voz dele não tinha o tom de brincadeira. Estava séria. Valda, temos um problema. Ou uma oportunidade, dependendo de como a senhora vê. Fale. A Maristela, ela foi para o hospital. Senti um frio na espinha. Mão de mãe treme nessas horas, não tem jeito. O que aconteceu? Ela está bem? Calma, não é físico. Parece que foi uma crise de ansiedade forte. Desmaiou no escritório depois da notificação e do cancelamento dos cartões na frente dos clientes. Levaram ela para a emergência do Santa Helena. Eu preciso ir lá, disse, já procurando meus sapatos. Espere, Valda. Pense bem. O Cláudio já está lá. O Rogério está indo. Se a senhora aparecer lá agora, fragilizada, culpada, eles vão montar em cima da senhora. Vão usar essa cama de hospital como palanque para reverter tudo o que a senhora fez hoje. Vão dizer que a senhora quase matou a sua filha. Parei com o sapato na mão. Peixoto tinha razão. Era cruel, mas era a verdade. Maristela sempre foi dramática. Quantas vezes ela não passou mal para ganhar um carro novo? Quantas vezes não teve crise quando eu neguei uma viagem? Mas e se fosse verdade? E se fosse sério? O que eu faço, Peixoto? É minha filha. Mande flores, Valda. Mande as melhores flores que o dinheiro pode comprar. E um bilhete dizendo que deseja melhoras e que espera que ela use esse tempo de repouso para refletir sobre a vida independente que ela precisa construir. Mas não vá. Se a senhora for, a senhora perde. E se a senhora perder agora, eles nunca mais vão te respeitar. Sentei na cama, sentindo o peso do mundo. A loba dentro de mim uivava de preocupação com a cria. Mas a matriarca sabia que se voltasse para a toca agora, seria devorada pelos próprios filhotes. Faça isso, Peixoto. Mande as flores, orquídeas brancas e pague o hospital. Pague tudo. Que eles vejam que eu não estou negando saúde, estou negando luxúria. Sabe a decisão. Vou providenciar. Desliguei o telefone e me encolhi na cama estreita do apartamento velho. O dia tinha sido de vitórias estratégicas, mas a noite trouxe o gosto amargo da solidão do comando. Eu estava vencendo a guerra, sim. Meus filhos estavam sentindo na pele o frio que é viver sem o cobertor da mãe.
Mas ali, no escuro, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Não chorei porque estava arrependida. Chorei porque doía. Crescer dói. E ver os filhos crescerem na marra, aos 40 anos, doía mais ainda. Mas amanhã seria outro dia. E eu tinha a sensação de que o Cláudio seria o próximo a tentar uma jogada desesperada. Ele era o mais ganancioso, o que lidava com o dinheiro dos outros. Ele não teria uma crise de ansiedade. Ele tentaria um golpe. Enxuguei o rosto. Que venha o Cláudio. Eu já enfrentei tubarões de verdade no mercado municipal. Um peixinho dourado de aquário não ia me assustar. Fechei os olhos, mas não para dormir, para planejar. O jogo tinha virado e as peças pretas estavam em xeque. Faltava pouco para o mate. A manhã seguinte amanheceu cinzenta no centro da cidade, com uma garoa fina que lavava a fuligem dos prédios e deixava o asfalto brilhando como couro engraxado. Acordei antes do despertador, com o corpo dolorido na cama estranha, mas com a cabeça limpa. Não precisei de café para despertar. A adrenalina de saber que o confronto final estava próximo já corria nas minhas veias. O Cláudio não me decepcionou na sua previsibilidade. Assim que liguei o celular de guerra, o Dr. Peixoto me informou. Ele tentou entrar na sede da administradora dos galpões às 7 da manhã, Valda. Estava com um chaveiro. O segurança barrou, disse que a senhora tinha proibido a entrada de não funcionários. O Cláudio fez um escândalo, gritou que era herdeiro, que era sócio. Ameaçou processar o porteiro, o segurança e até o cachorro que passava na rua. Sorri enquanto passava manteiga no pão de padaria. E o que ele conseguiu? Conseguiu atrair a atenção de quem não devia. Os inquilinos dos galpões comerciais, gente séria que paga em dia, viram a cena. O Cláudio está desesperado, Valda. Ele tem uma dívida de curto prazo vencendo hoje. Uma alavancagem que ele fez na bolsa, contando com o dinheiro que a senhora sempre injetava no dia 20. Deixe ele espernear, Peixoto. Marque uma reunião. No meu escritório às 10 horas. Diga que vou receber os dois, o Cláudio e o Rogério. A Maristela continua no hospital? Teve alta agora cedo. Foi para a casa de uma amiga, diz que não tem condições psicológicas de enfrentar a mãe tirana. Mas os rapazes estarão lá. Vesti meu melhor terninho. Não o bege de senhora boazinha que usei no restaurante. Vesti um preto, corte reto, tecido encorpado. Coloquei um colar de pérolas verdadeiras, daquelas pesadas, frias. Hoje eu não era a mãe que serve a sopa. Hoje eu era a Valdelice Presidente, a mulher que transformou farinha e água em patrimônio milionário. Cheguei ao escritório 15 minutos antes. O prédio era meu. Os funcionários, antigos e leais, me cumprimentaram com um respeito que meus filhos nunca tiveram. Bom dia, dona Valda. Café? Perguntou a Célia, minha secretária há 20 anos. Hoje não, Célia. Hoje quero água gelada. E deixe a porta da sala de reuniões aberta. Quero que todos vejam quem manda aqui. Sentei-me na cabeceira da mesa de embuia maciça. Aquela mesa era o meu trono. Dali, comandei compras, vendas, reformas e despejos. Dali, construí o império que sustentava a vida de luxo dos meus filhos. Coloquei o tablet sobre a mesa, ao lado de uma pasta grossa de documentos que o Peixoto já tinha deixado preparada. Às 10 em ponto, ouvi o burburinho na recepção. Passos pesados, respiração ofegante. Cláudio entrou primeiro. Ele estava horrível. A barba por fazer, a camisa de marca amassada, os olhos vermelhos de quem não dormiu. Rogério vinha atrás, parecendo um menino perdido que se perdeu da mãe no supermercado, segurando um boné na mão e olhando para o chão. Mãe! Cláudio praticamente gritou, fechando a porta atrás de si com força, ignorando minha ordem de deixá-la aberta. Você tem ideia do que fez? Você tem noção do caos que criou? Ele caminhou até a mesa, apoiando as mãos na madeira e se inclinando na minha direção. O cheiro de álcool e cigarro que emanava dele era forte. Bom dia para você também, Cláudio. Bom dia, Rogério. Respondi, sem me mexer 1 milímetro. Minha voz saiu baixa, controlada. Sentem-se. Eu não vou sentar. Cláudio bateu na mesa. Eu quero que você desbloqueie as contas agora. Eu tenho duplicatas vencendo ao meio-dia. O gerente do banco disse que minha garantia real foi removida. Você tirou os imóveis da garantia da minha empresa? Você quer me falir?
Olhei para ele com a calma de quem vê uma criança birrenta no chão do shopping. Eu não tirei nada de você, Cláudio. Eu apenas retirei o que era meu. Os imóveis são meus. O dinheiro das garantias era meu. Você, meu filho, brincou de empresário com o chapéu dos outros por tempo demais. Empresário? Eu sou um investidor. Eu tenho nome na praça. Você tem o sobrenome Valente. Corrigi. E o sobrenome só tem valor porque a Valdelice aqui pagou as contas por 40 anos. Sem o meu dinheiro, Cláudio, você é apenas um apostador viciado que perdeu a sorte. Rogério, que estava quieto num canto, finalmente falou. A voz dele era chorosa. Mãe, a portaria do condomínio não me deixou entrar. Tive que dormir no carro. No meu carro, mãe. Isso é desumano. A senhora não pode fazer isso. É ilegal. Ilegal é morar de favor e achar que é dono, Rogério. Respondi, virando-me para ele. Você tem 35 anos. Tem diploma, tem saúde, tem 2 braços e 2 pernas. Se dormir no carro foi desconfortável, imagine dormir no chão da rodoviária, como eu dormi quando cheguei nessa cidade fugindo da seca, grávida da sua irmã. Cláudio bufou, passando a mão pelos cabelos ralos. Ele abriu a pasta de couro que carregava e tirou um papel. Eu não queria fazer isso, mãe. Juro que não queria. Mas você não me deixou escolha. Você claramente não está bem. Esse comportamento errático, essa agressividade, o sumiço, isso é demência, mãe. É o início de Alzheimer. Ele deslizou o papel pela mesa até mim. Era um pedido de interdição judicial. Um pedido de curatela provisória em caráter de urgência. Eu já dei entrada, mãe. O juiz vai assinar a qualquer momento. Você vai ser afastada da administração dos bens para o seu próprio tratamento. Nós vamos cuidar de tudo. Vamos cuidar de você. Li o documento. Meus olhos percorreram as linhas frias onde meu filho, o menino que eu amamentei, alegava que eu era incapaz de gerir os atos da vida civil e que estava dilapidando o patrimônio familiar em surtos de prodigalidade. Prodigalidade. A palavra jurídica para gastar demais. Eles me acusavam de gastar demais. Logo eles, que torravam milhares de reais em vinhos e sapatos. Levantei os olhos do papel. Não senti raiva. Senti uma pena profunda. Pena da pequenez dele. Você foi rápido, Cláudio. Sempre foi o mais esperto dos 3. Mas a esperteza, quando não tem caráter, vira veneno. Apertei um botão no telefone da mesa. Peixoto, pode entrar. A porta lateral se abriu e o doutor Peixoto entrou, impecável em seu terno cinza, segurando outra pasta. Cláudio empalideceu. Ele conhecia o Peixoto. Sabia que o velho advogado era uma raposa que comia lobos no café da manhã. Doutor Cláudio, doutor Rogério, cumprimentou Peixoto, sentando-se ao meu lado. Vejo que o senhor se adiantou com o pedido de interdição. Uma pena. Litigância de má-fé costuma custar caro. Má-fé? Minha mãe está louca, gritou Cláudio, mas a voz já tremia. Atestado de sanidade mental? Peixoto colocou um documento sobre a mesa. Assinado ontem pelo Dr. Arnaldo, psiquiatra forense renomado e ratificado por 2 neurologistas. Dona Valdelice tem a capacidade cognitiva de uma mulher de 30 anos. Talvez melhor que a sua, se me permite a franqueza. Cláudio pegou o atestado como se fosse brasa. Ele leu, releu, o papel tremia na mão dele. Além disso, continuei, minha voz agora endurecendo. Já que estamos falando de documentos legais, vamos falar sobre a auditoria que mandei fazer ontem à tarde. Abri minha pasta. Tirei 3 folhas impressas com gráficos coloridos e números em vermelho. Cláudio, você desviou R$200 mil da conta de manutenção dos prédios para cobrir um rombo na sua corretora há 3 meses. Isso se chama apropriação indébita. É crime. Cláudio arregalou os olhos. A boca abriu e fechou. Sem som. Rogério, virei para o caçula. Você vendeu o carro que estava no nome da empresa, aquele Honda Civic, e embolsou o dinheiro sem dar baixa no patrimônio. Estelionato. E a Maristela? Suspirei. A Maristela falsificou minha assinatura em 2 cheques para pagar a reforma do escritório dela. Falsidade ideológica. O silêncio na sala era absoluto. O barulho do ar-condicionado parecia um furacão. Rogério começou a chorar baixinho, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto barbado. Cláudio afundou na cadeira, como se o ar tivesse saído de dentro dele.
Toda a arrogância, toda a postura de homem de negócios, derreteu. O que sobrou foi um homem de meia idade, assustado diante da mãe que ele tentou derrubar. Vocês acharam que eu era uma velha gagá que só servia para assinar cheque? Falei, levantando-me da cadeira. Caminhei até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Vocês esqueceram que eu sei contar cada centavo. Eu sei de onde vem o dinheiro e sei para onde ele vai. E sei quando estou sendo roubada. Virei-me para encará-los. O pedido de interdição que você fez, Cláudio, vai ser a prova final que eu preciso para deserdar você da parte disponível da herança por indignidade. O Peixoto já está cuidando disso. Mãe, pelo amor de Deus, Cláudio sussurrou. Ele estava chorando agora. Não faz isso. Se você tirar a garantia, eu quebro hoje. Hoje. Eu vou preso, mãe. Tenho dívidas com agiotas também, não só com o banco. Eles vão me matar. A revelação pairou no ar. Agiotas. Meu filho, com todo o estudo que paguei, com todas as oportunidades, tinha se envolvido com agiotas. Senti uma pontada no coração. Uma dor física. Falhei. Em algum lugar, eu falhei. Dei o peixe, dei a vara, dei o barco e ele afundou tudo. Voltei para a mesa e sentei-me. Olhei fundo nos olhos do meu filho mais velho. Você disse que eu era um desperdício, Cláudio, que gastar comigo num almoço de aniversário era jogar dinheiro fora. Eu estava nervoso, mãe. Foi da boca para fora. Ele implorou, juntando as mãos em prece. Não foi. A verdade sai quando a gente não pensa. Para vocês, eu sou um custo, um passivo. Mas agora o jogo virou. Eu sou o banco. E o banco está cobrando a dívida. O que a senhora quer? Rogério perguntou, limpando o nariz na manga da camisa. A gente pede desculpas. A gente faz o que a senhora quiser. Só devolve as coisas. Devolve a minha casa. A casa não é sua, Rogério. Bati na mesa, fazendo-os pular. Nunca foi. É minha. E enquanto eu viver, vai continuar sendo minha. Respirei fundo para recuperar o controle. A raiva não podia me dominar. Eu precisava ser cirúrgica. Aqui estão as novas regras, anunciei, pegando um papel que eu mesma tinha escrito à mão naquela manhã. Primeiro, Cláudio, eu não vou cobrir suas dívidas de jogo ou bolsa. O dinheiro dos agiotas é problema seu. Venda seu carro, venda seus relógios, venda suas roupas de grife. Se vire. É assim que gente grande faz. Ele abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão. Segundo, Rogério, você pode voltar para o apartamento, mas vai assinar um contrato de aluguel. O valor será descontado do seu salário. Se não puder pagar, saia. Quero o contrato assinado até amanhã às 9. Terceiro, todos os cartões adicionais estão cancelados para sempre. Nunca mais vocês terão acesso à minha conta corrente. Acabou a mesada, acabou o vale, acabou o mãe me empresta. E quarto, fiz uma pausa, olhando para os dois. Todo domingo vocês virão almoçar comigo, não em restaurante chique, na minha casa. Comida que eu fizer. E vocês vão lavar a louça. Os três, sem empregada. Quero ver vocês pegando na esponja e no sabão. Quero ver vocês servindo a mãe de vocês. Cláudio parecia em choque. A realidade de ter que vender os bens pessoais para não morrer na mão de agiotas estava assentando na mente dele. E se a gente não aceitar? Ele tentou, num último suspiro de rebeldia inútil. Olhei para o Peixoto, que apenas assentiu. Se não aceitarem, disse eu com a frieza de um juiz, eu entrego essa auditoria para o Ministério Público amanhã de manhã. Apropriação indébita, estelionato e falsificação contra a pessoa idosa. Vocês vão sair daqui direto para a delegacia. E eu, com a dor de uma mãe que precisa amputar um membro para salvar o corpo, vou depor contra vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Eu via a engrenagem girando na cabeça deles. O medo da prisão, o medo da ruína, o medo de perder o status social. Mas principalmente o choque de ver que a Dona Valda, a mãezinha doce, tinha morrido. Em seu lugar, estava a matriarca leoa que mataria para defender o que construiu, mesmo que tivesse que ferir as crias para ensiná-las a caçar. Rogério foi o primeiro a quebrar. Eu assino, mãe. Eu assino o aluguel. Desculpa. Desculpa por tudo. Eu fui um idiota. A Mari e o Cláudio, eles falavam aquelas coisas e eu ia na onda. Mas eu não quero perder a senhora. E não quero ir preso.
Cláudio olhou para o irmão com desprezo, mas depois olhou para mim. Ele viu que eu não estava blefando. Ele viu nos meus olhos as noites em claro que passei na frente de fornos industriais, viu as queimaduras nos meus braços, viu a força que ele nunca teve. Eu vou vender o Porsche, Cláudio murmurou, a voz falhando. E o apartamento da praia. Deve dar para pagar o principal da dívida. Ótimo, respondi sem sorrir. Comece agora. Você tem um dia longo pela frente. Eles se levantaram. Estavam curvados, menores, pareciam ter envelhecido 10 anos em meia hora. Caminharam até a porta como condenados saindo da sentença. Ah, meninos! Chamei quando eles já estavam na maçaneta. Eles pararam e olharam para trás, com medo de mais alguma punição. No domingo, vou fazer frango com quiabo. Estejam lá ao meio-dia e não se atrasem. A comida fria é um desperdício. Quando a porta se fechou, deixei meu corpo relaxar na cadeira de couro. O Dr. Peixoto me serviu um copo de água. Minha mão tremia um pouco ao segurar o cristal. A senhora foi brilhante, Valda. Dura, mas brilhante. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, Peixoto. Confessei, sentindo uma lágrima solitária escorrer. Mais difícil que enterrar meu marido. Mais difícil que falir na primeira empresa. Ver o medo no olho de um filho. Isso rasga a gente por dentro. Mas a senhora os salvou, disse ele, pousando a mão sobre a minha. Se a senhora continuasse dando o peixe, eles morreriam de fome no dia que a senhora faltasse. Agora, eles têm uma chance de aprender a pescar. Ou pelo menos, de aprender a respeitar quem pesca. Assenti, limpando o rosto. Eles vão me odiar por um tempo, Peixoto. Talvez. Mas vão te respeitar para sempre. E com o tempo, quando o dinheiro que eles ganharem com o próprio suor comprar o primeiro pão, eles vão entender o gosto que tem a dignidade. O mesmo gosto que a senhora sentiu naquela churrascaria. Levantei-me e fui até a janela novamente. O sol tinha finalmente rasgado as nuvens cinzas. O centro da cidade pulsava lá embaixo, cheio de gente correndo atrás do pão de cada dia. Eu fazia parte daquela selva novamente. Não como a vítima idosa deixada na calçada, mas como a rainha que reconquistou seu território. Meu celular pessoal tocou. Era uma mensagem da Maristela. Mãe, recebi as flores. Obrigada. Estou com vergonha. Podemos conversar quando eu sair daqui? Não respondi de imediato. Deixei o celular na mesa. A pressa agora era deles. O tempo agora era meu. Peguei minha bolsa. Vamos almoçar, Peixoto? Hoje eu pago. E vamos naquele restaurante francês. Quero ver se a comida vale mesmo os R$ 400, agora que vou comer com o meu dinheiro e com uma companhia que vale a pena. Saímos do escritório. Eu não andava, eu desfilava. O barulho dos meus saltos no corredor ecoava como tambores de vitória. Meus filhos queriam me esconder em casa? Pois agora o mundo inteiro ia me ver. E eles teriam que assistir da plateia enquanto aprendiam a lavar os pratos da própria sujeira. A tempestade tinha passado. O terreno estava limpo. Agora era hora de reconstruir, tijolo por tijolo, mas dessa vez com o cimento da verdade. O cheiro de alho refogado na banha de porco invadiu a casa inteira, subindo pelas escadas e entrando nos quartos que agora viviam trancados a maior parte do tempo. Era domingo, meio-dia em ponto. O sol batia forte no piso de cerâmica da cozinha. Aquele mesmo piso que eu esfreguei tantas vezes de joelhos quando era moça, e que hoje brilhava não por causa da Zuleide, mas porque minha filha, Maristela, tinha passado o pano mais cedo. Estava sentada na minha cadeira de balanço, na varanda que dá para a cozinha, com o tablet no colo, mas meus olhos não estavam nas cotações do mercado imobiliário. Meus olhos vigiavam a orquestra desajeitada que acontecia perto do fogão. Cuidado com o ponto do quiabo, Maristela. Se babar, ninguém come. Gritei, sem levantar a voz demais, apenas o suficiente para ser ouvida acima do barulho do exaustor. Maristela, que 3 meses atrás achava que cozinha era apenas um lugar para buscar água gelada ou dar ordens, estava com o cabelo preso num coque mal feito, sem maquiagem, vestindo uma camiseta velha e um avental que ficava enorme nela. Ela bufou, secando a testa com as costas da mão, mas obedeceu. Tá bom, mãe. Já entendi, tem que pingar limão, ela respondeu.
A voz não tinha mais aquele tom de dondoca entediada. Tinha o tom cansado de quem pegou o ônibus lotado a semana inteira. A vida mudou. Ah, como mudou! Faz 90 dias desde aquele aniversário fatídico. 90 dias desde que a velha inútil virou a banqueira implacável. O acordo que fizemos no escritório foi cumprido à risca, sob a vigilância atenta do Dr. Peixoto, que agora vinha tomar café comigo toda terça-feira para me atualizar sobre a recuperação judicial da família Valente. Olhei para a pia. Rogério estava lá. O menino que nunca lavou um copo na vida, que deixava a toalha molhada em cima da cama para a mãe recolher, agora esfregava uma panela de pressão com uma força que eu desconhecia nele. Ele morava no apartamento dele, sim, mas agora pagava aluguel. E para pagar o aluguel e o condomínio, teve que vender o videogame de última geração e começar a fazer horas extras na agência de publicidade. Ele emagreceu. Perdeu aquela barriga de chope e salgadinho. O rosto estava mais fino, mais sério. Rogério, essa esponja aí é para os copos, a de aço é para as panelas. Não misture, senão arranha o vidro. Alertei. Desculpa, mãe. Ele trocou a esponja imediatamente, sem resmungar, sem revirar os olhos. A porta da sala se abriu e Cláudio entrou. O Cláudio, meu primogênito. O investidor. Ele não chegou de Porsche. O Porsche foi vendido na primeira semana para pagar os agiotas e evitar que quebrassem as pernas dele. Ele chegou a pé, vindo do ponto de ônibus da esquina, suando um pouco na camisa social que já não era de grife italiana, mas de uma loja de departamento comum. Ele trazia uma sacola de papel na mão. "Bênção, mãe", ele disse beijando minha testa. O cheiro de cigarro diminuiu muito. O dinheiro curto não sustenta vícios caros. "Deus te abençoe, meu filho. O que é isso aí?" Comprei um sorvete de sobremesa. De flocos, que a senhora gosta. Ele mostrou o pote. Não era daquela marca cara, gelato artesanal. Era sorvete de supermercado, pote de 2 litros. Mas para mim valia mais que ouro. Foi comprado com o dinheiro do trabalho dele, não com o meu cartão. Põe no freezer, Cláudio. E vai ajudar sua irmã a pôr a mesa. O frango já está quase pronto. A dinâmica da casa tinha uma música nova. Antes, os almoços de domingo, quando aconteciam, eram barulhentos, cheios de ostentação, com eles falando de viagens e trocando de carros. Eu ficava num canto, servindo, invisível. Agora, o silêncio era de concentração. O som era de talheres, de pratos, de trabalho. Sentamos à mesa. A toalha não era de linho bordado. Era uma toalha xadrez, simples, fácil de lavar. No centro, a travessa fumegante de frango caipira com quiabo e uma polenta mole que a Maristela aprendeu a fazer depois de errar e queimar 3 vezes. Servi meu prato primeiro. Era a regra nova. A matriarca come primeiro. Provei o frango. Estava temperado. Talvez um pouco de sal a menos do que eu colocaria, mas tinha gosto de esforço. Tinha gosto de humildade. "Ficou bom, filha", disse eu, olhando nos olhos da Maristela. Ela sorriu. Um sorriso tímido, verdadeiro, que iluminou o rosto dela mais do que qualquer iluminador importado. "A receita é sua, mãe. Tentei fazer igual. O segredo não é a receita, é a paciência", respondi, pegando um pedaço de polenta, coisa que vocês estão aprendendo a ter agora. Cláudio serviu-se em silêncio. Ele comia com vontade. Percebi que ele valorizava a comida de um jeito diferente agora. Quando a gente paga a conta de luz e vê metade do salário ir embora no supermercado, a comida no prato ganha outro respeito. "Como estão as coisas na corretora, Cláudio?" Perguntei sem tom de cobrança, apenas curiosidade. Ele engoliu, limpou a boca com o guardanapo de papel. "Difíceis, mãe. Perdi muitos clientes quando os boatos da minha instabilidade financeira correram. Mas estou reconstruindo. Tenho 3 clientes novos, pequenos. Gente que investe pouco, 500 mil reais por mês, mas são honestos. Estou trabalhando direito com eles, sem alavancagem, sem risco maluco. É assim que se começa, meu filho. Grão em grão. A galinha enche o papo, é assim. Não é tentando engolir o milharal inteiro de uma vez." Rogério levantou a mão como se estivesse na escola. "Mãe, consegui negociar aquela dívida do cartão antigo. Parcela em 20 vezes. Vai apertar o orçamento, vou ter que cancelar a TV a cabo.
Mas vou pagar. Assenti, orgulhosa. TV a cabo é luxo, Rogério. Livro da biblioteca pública é de graça e ensina mais. O almoço seguiu calmo. Não falamos de milhões. Não falamos de Paris. Falamos do preço do tomate, da conta de água que veio alta, do pneu do carro popular do Cláudio que furou. Assuntos da vida real. Assuntos de quem vive no chão e não nas nuvens. De repente, Maristela parou de comer. Ela largou o garfo e olhou para o centro da mesa. Os olhos dela encheram de lágrimas. O que foi? Cláudio perguntou preocupado. Eu estava lembrando... Ela começou, a voz embargada. Daquele dia, do restaurante francês. O clima pesou. Ninguém gostava de falar daquele dia. Esquece isso, Mari. Rogério tentou cortar. Não, eu preciso falar. Ela insistiu, olhando para mim. Mãe, naquele dia, eu disse que a senhora não tinha paladar, que era desperdício. Ela respirou fundo, segurando o choro. Hoje, comendo esse frango que eu mesma fiz, com o dinheiro contado da feira que eu mesma fiz, eu percebi que eu é que não tinha paladar. Eu engolia coisas caras só pelo preço, pela etiqueta. Eu não sentia gosto de nada. A minha vida era insossa, mãe. Era tudo fachada. Cláudio baixou a cabeça. Rogério parou de mastigar. A senhora não tirou o nosso chão, mãe. Maristela continuou, limpando uma lágrima que escorreu. A senhora deu um chão pra gente pisar. Um chão de verdade. Duro, áspero, mas real. Se a senhora não tivesse feito aquilo, eu acho que eu nunca saberia quem eu sou de verdade. Eu seria só a filha da Valdelice para sempre. Fiquei em silêncio por um momento. O coração de mãe, que é mole por natureza, quis pular do peito e abraçar aquela mulher de 40 anos que finalmente estava virando gente. Mas a Valdelice, estrategista, sabia que o momento exigia firmeza para consolidar a lição. O sabor da conquista é o melhor tempero que existe, minha filha, disse suavemente. O pão que a gente compra com o nosso suor é sempre mais doce que o banquete que os outros pagam. Eu fico feliz que você esteja descobrindo isso agora, antes tarde do que nunca. Cláudio levantou o copo de suco de laranja, feito da fruta, espremido na hora pelo Rogério. Um brinde à mãe, ele disse com a voz rouca de emoção, e à nossa recuperação, não judicial, moral. Brindamos, copos de vidro simples batendo uns nos outros. O som era cristalino. Depois da sobremesa, o sorvete de flocos, que estava delicioso, veio a parte que eles mais temiam no começo, mas que agora já faziam no automático. A limpeza. Levantei-me e fui para a sala. Liguei a vitrola antiga e coloquei um disco do Roberto Carlos, baixinho. Sentei na minha poltrona e fiquei ouvindo o barulho da água na pia, o tilintar dos pratos sendo ensaboados, a conversa baixa entre os 3 irmãos na cozinha. Seca direito isso aí, Rogério. Tô secando, chata. Passa o prato. Cláudio, guarda o resto do frango no pote. Amanhã dá para fazer um arroz de forno. Eles estavam planejando o reaproveitamento da comida. Sorri. A semente tinha germinado. Não era apenas dentro de casa que as coisas tinham mudado. Naquela semana, eu tinha ido ao galpão comercial onde o Cláudio tentou dar o golpe. Os inquilinos, que antes só tratavam com a administradora, fizeram questão de vir apertar minha mão. Dona Valdelice, disse o seu Antunes, dono de uma transportadora. A senhora é uma lenda. O jeito que a senhora botou ordem na casa virou inspiração aqui no bairro. Tem muito pai de família vindo me contar que cortou a mesada de marmanjo depois que soube da sua história. Eu não queria ser lenda. Eu só queria ser respeitada. Mas parece que uma coisa puxa a outra. Voltei a frequentar o espeto de prata do seu Geraldo. Agora não vou sozinha. Toda sexta-feira, levo um grupo de amigas viúvas que viviam trancadas em casa chorando as mágoas ou sendo exploradas pelos netos. Criamos o Clube da Picanha. A gente come, bebe uma cervejinha preta e discute sobre investimentos, testamentos e como blindar o patrimônio. Virei consultora informal de velhice digna. Ensinei a dona Jandira a bloquear o cartão do neto viciado em jogo online. Ensinei a Cleusa a exigir que a filha assinasse um contrato de empréstimo antes de liberar o dinheiro para a reforma da casa. Estamos criando um exército de senhoras que não aceitam mais serem tratadas como caixas eletrônicos ambulantes. Na cozinha, o barulho parou. Tudo limpo.
Os três vieram para a sala. Estavam cansados, com as roupas um pouco molhadas na barriga por causa da pia, mas tinham uma postura diferente. Ombros mais erguidos, olhar direto. Tudo limpo, mãe. Lixo tirado, chão varrido, relatou Cláudio. Ótimo, a casa agradece. E eu também. Mãe. Rogério coçou a cabeça. Semana que vem é meu aniversário, 36 anos. Eu sei, meu filho. Eu estava lá quando você nasceu. Eu queria saber se posso passar aqui. Não quero festa. Não tenho dinheiro para festa. Mas queria almoçar com a senhora. E com eles. Eu compro a carne pro churrasco. Carne de segunda. Mas eu asso bem. Juro. Olhei para ele. O menino mimado queria gastar o pouco que tinha para estar com a família. Não para pedir presente, para estar junto. Pode sim, Rogério. A churrasqueira está lá, e eu faço o vinagrete. Mas traga o carvão também. Eles riram. Um riso leve, sem escárnio. Bom, já vamos indo, disse Maristela. Tenho que pegar 2 ônibus para voltar para casa. E amanhã tenho reunião cedo com um cliente. Vou projetar uma reforma de banheiro. Coisa pequena, mas paga as contas. Vão com Deus, meus filhos. Levei-os até o portão. O mesmo portão onde troquei o cadeado. O cadeado ainda estava lá, mas agora eu tinha dado uma cópia da chave para cada um. Não da casa, apenas do portão social. A confiança se reconstrói aos poucos, como um muro de tijolos. Eles podiam entrar no jardim, mas para entrar na casa, ainda precisavam tocar a campainha. Limites são a cerca que protege o amor de virar pasto pisoteado. Vi os 3 caminharem pela calçada, Cláudio e Rogério acompanhando a Maristela até o ponto de ônibus. Antes, cada um entraria no seu carro blindado e nem olharia para o lado. Agora, eles se protegiam. A adversidade uniu os irmãos de um jeito que a fartura nunca conseguiu. A fartura espalha. Cada um corre para o seu prazer egoísta. A escassez une, porque um precisa do calor do outro para não congelar. Voltei para dentro. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Estava cheia de mim. Fui até o meu quarto e abri o cofre. Tirei de lá o relógio de ouro do pai deles. Aquele que o Cláudio tanto queria. Passei a flanela no metal dourado. Ele brilhou. Um dia, esse relógio será do Cláudio. Mas não agora. Ele será dele no dia em que eu tiver certeza de que ele não vai vendê-lo para pagar uma aposta, mas sim usá-lo para contar as horas de trabalho honesto. E pelo que vi hoje, esse dia está chegando. Sentei na beira da cama e olhei para o espelho da penteadeira. Vi uma mulher de 75 anos, com rugas profundas, cabelos brancos e mãos manchadas. Mas não vi uma vítima. Vi uma vencedora. Muitas mulheres da minha idade acham que a vida acabou, que agora é só esperar a morte sentada no sofá vendo a vida passar. Elas aceitam as migalhas de afeto, aceitam o desrespeito, aceitam serem tratadas como mobília velha, tudo por medo de ficarem sozinhas. Eu descobri que a solidão não é estar sozinha numa casa. Solidão é estar cercada de gente que não te enxerga. Eu expulsei essa solidão da minha vida no momento em que bloqueei aqueles cartões. Hoje, quando meus filhos olham para mim, eles me veem. Eles veem a Valdelice, veem a força, veem a provedora, sim, mas também a educadora. Peguei meu celular. Havia uma mensagem no grupo da família. Era uma foto que o Rogério tirou agora há pouco, de nós 4 na mesa, comendo frango com quiabo. Eu estava rindo de boca aberta. Cláudio estava com um bigode de suco de laranja. Maristela estava descabelada, mas sorrindo. A legenda dizia: "Melhor almoço do mundo, obrigado, mãe." Não respondi com texto. Mandei apenas um emoji de coração. Um só, vermelho e pulsante. Caminhei até a janela e abri as cortinas para o sol da tarde entrar. O futuro? O futuro a Deus pertence. Mas o presente? O presente é meu. E ele não tem preço, não tem dívida e, principalmente, não tem desperdício. A lição foi dada. A casa está em ordem. E a loba, finalmente, pode descansar, sabendo que sua alcateia aprendeu a caçar. Dignidade não se compra em restaurante de luxo, se conquista na pia da cozinha de casa. E hoje, minha pia está limpa e minha alma está lavada.